Olá, eu sou Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influencers e personalidades. Bora lá? O meu convidado nasceu em São Paulo, passou a infância no Tocantins, mas foi em Goiás que ele brilhou. Com apenas 1 ano e meio em Anápolis, conquistou cerca de 70 mil seguidores com as publicações de notícias de famosos. Entretanto, o grande boom na carreira veio no caso do Lázaro Barbosa. O jovem jornalista de 22 anos ganhou projeção nacional e chegou a 260 mil seguidores. Fábio Neto, seja muito bem-vindo ao Quer Mais. E me diz, como é que foi essa cobertura do caso Lázaro Barbosa? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Então foi uma coisa muito curiosa, foi um caso que eu fui por curiosidade, eu não fazia a mínima ideia que era tão próximo aqui de Anápolis, né? E cheguei lá por curiosidade no município de Edilândia, que é aquela região de Rocalzinho e tudo mais. E na primeira noite, os primeiros stories que eu gravei, a gente levou um rádio comunicador e nesse rádio a gente pegou uma frequência da polícia onde eles falavam tiros e gritos durante a madrugada, e esses stories, quando eu acordei no outro dia, já estava no Instagram do Luiz Bate, do Cidade Alerta, das principais páginas de fofoca e notícias do Brasil, e foi Como é que você acha que eles te encontraram? Compartilhamentos, né? Já tinha um certo número de seguidores jornalistas aqui da região, eu acho que foi esse compartilhamento que acabou chegando até eles, e foi uma diferença aí de 20 a 30 mil seguidores na primeira noite já, foi uma coisa fenomenal. E já mudou toda a rotina, já não fui trabalhar e já tive que acompanhar de perto no primeiro dia. Quantos dias que durou Foram 20 dias, eu fiquei lá 16 ou 17 dias. Eu fui para lá, para você ter noção, eu não conheço, a cidade que eu conheço aqui é Pirenópolis e Goiânia, como referência. Eu fiquei sabendo que era uma cidade próxima quando balearam aquele policial numa perseguição. Lázaro conseguiu balear um policial na boca e as pessoas comentaram que trouxeram ele aqui para o hospital, no helicóptero e tal. Aí que eu fui me tocar que era uma cidade tão próxima, né? Peguei o carro no mesmo dia e fui acompanhar o caso de perto, né? Na base policial de Edilândia, município, região de Cocalzinho. E você não dormia, né? Não dava para dormir. O primeiro dia até que eu não fui trabalhar. Agora os outros dias eu tava com carteira assinada e tudo mais e tinha que cumprir certinho. Ou seja, saía do trabalho 8 horas da noite, ia para Cocalzinho, virava madrugada, voltava, entrava 8 horas da manhã e ficava virando isso. Consegui ficar a média de 3 a 4 dias sem dormir totalmente. Só que depois não deu mais e tive que começar a conciliar o sono aí com a cobertura do caso Lázaro Barbosa. Causou muito medo esse caso, porque a gente não sabia onde ele estava. Exatamente. E é uma cidade muito próxima, 100 quilômetros, a população da cidade de Anápolis estava pensando, né? Não, a gente ficava com medo de abrir o portão, o Lázaro. Aí a gente olhava, né, o Instagram do Fábio para ver onde que o Lázaro tá. Se o cachorro latisse lá em casa, o Lázaro tá na área aí. Então era uma coisa que assustava realmente. E você começou a trabalhar no Instagram com notícias de famosos. Como que foi ele cobrir um caso policial? O Instagram ele nunca foi o foco. Eu comecei no Instagram por conta da faculdade. Os professores indicaram, falaram, começa no Instagram que vai te dar uma base e tal. E foi dando certo com a cobertura dos famosos. E veio a questão da cobertura policial, que é um cenário totalmente diferente, mas a gente conseguiu se adaptar. E com a ajuda também dos jornalistas que estavam no local. Tinha gente de todo o Brasil. Roberto Cabrini, um exemplo dos maiores do Brasil, estava lá. E a gente tinha a oportunidade de sentar assim para conversar durante a madrugada. Então foi uma experiência incrível, né? Nunca vou esquecer o que aconteceu naqueles 16, 17 dias que eu pude acompanhar o caso de perto lá. E como foi assim o seu início no Instagram? Você falou assim, eu vou falar sobre famosos. No caso, porque era a área que eu tinha uma facilidade maior, já estava em alguns grupos, que, por exemplo, Léo Dias participa, essa galera que já está na área participa, então eu falei assim, já vai ser mais fácil. Então você dá fura ali, você já está no grupo do Léo Dias. Vai ser mais fácil eu conseguir essas informações aí. 3 ou 4 meses depois eu tive a oportunidade de conhecer o Léo Dias, um evento que teve aqui em Anápolis, uma live, e lá ele já me deu mais algumas informações, algumas dicas e foi dando certo, graças a Deus. Só que, querendo ou não, estava meio que estagnado ali dos 70 por 75 mil seguidores, que o Instagram ele não é fácil o crescimento orgânico, né? Só que no caso Lázaro Barbosa, nesses 16 dias, foi 130 mil seguidores, praticamente da noite para o dia, foi muito rápido mesmo, muito rápido. E aí caiu um pouco agora, assim, o engajamento ou continua? O próprio Luiz Bate, da Rede Record, ele chegou a falar, Fábio, não se assusta, que eu acho que vai cair para 120, 130 mil seguidores. Eu estava com 215, eu falei, poxa, mas vai cair esse seguidor demais, hein? E não foi isso que aconteceu, né? Após veio a morte do Lázaro e
no mesmo dia não chegou a cair engajamento, não caiu seguidores. Nos dias seguintes começou sim a cair, mas não o que a gente estava esperando. Graças a Deus não chegou nem a baixar dos 200 mil. Hoje a gente está com 265, 266 mil seguidores mais ou menos. E você não pensou em largar a vida de famosos e ir para o ramo da policial, jornalismo policial? Também, só que o ramo policial ele é um ramo que dá muito mais trabalho, não é uma coisa que tem frequência. O caso do Lázaro, para acontecer de novo, tomara que não aconteça, mas é um caso muito difícil de acontecer. Na semana passada teve um em São Paulo, que eu não vou lembrar o nome da cidade aqui, que um rapaz matou 3 pessoas da mesma família com arco e flecha e correu para a mata. E os seguidores começaram a mandar um atrás do outro, vai para São Paulo, só que no mesmo dia já fizeram a captura. Então é muito difícil acontecer o que o Lázaro conseguiu fazer aqui em Cocalzinho, ficar 20 dias foragido, com a equipe daquele tamanho, 3 helicópteros, várias viaturas e polícia de todo o país. Então é muito difícil. Como que você acha que ele conseguiu escapar desse jeito? Por quê? A gente passava a madrugada lá e durante a madrugada os policiais sentavam, durante o revezamento de horários, eles sentavam assim para lanchar e conversar e a gente tinha a oportunidade de sentar perto deles e a conversa era sempre a mesma, tá na casa de alguém. E foi o que aconteceu, Foi o que aconteceu. A primeira, quando chegaram a prender aquele fazendeiro, ele estava na casa do fazendeiro possivelmente, não deu 3, 4 dias, já pegaram na casa da sogra. Então o que atrapalhou muito o trabalho da polícia, em primeiro lugar foram as fake news, Em segundo lugar foi essa cobertura que os próprios moradores e amigos estavam dando para ele naquela região. Se fosse ele sozinho, com certeza eles iriam, com toda a tecnologia que estava ali, drone, helicóptero, eles iriam capturar nos 3 ou 4 primeiros dias. Tenho certeza disso. E você consegue monetizar o seu Instagram? Hoje o Instagram a gente monetiza através de contratos, de parcerias, Eu já conseguia antes do Lázaro, porém de uma forma muito diferente, a tal da permuta. A gente faz uma permuta de um lanche aqui, uma coisa ali. Eu morri de rir o dia que você estava lá no Lázaro. O povo acha que queria o tempo inteiro, te dar uma comida, te dar um alojamento. Tem amigos, eu até brinco muito, que é o Ramiro do Pig Burger aqui, que ele saiu daqui de Anápolis para levar lanche para todo mundo que estava lá, toda a galera, mas ele levou mais na amizade do que na parceria, ele é sensacional. Mas enfim, a monetização hoje do Instagram é através de contratos, porque querendo ou não apareceu muito mais empresas após o Lázaro, foi uma coisa que teve repercussão nacional e a gente conseguiu contratos aí com várias empresas, graças a Deus. Que bom. E hoje você está fazendo jornalismo? Hoje eu faço jornalismo na Faculdade Fama aqui de Anápolis. Está em qual período? Eu estou no 6º período. E você tem pretensões assim de ir para fora? Tem vontade de trabalhar em alguma emissora? Hoje, assim, quando a gente pensa em trabalhar em emissora, sempre tem aquela dúvida, porque eu tenho vários amigos que já trabalharam, que infelizmente tiveram que sair pelas restrições que uma emissora te coloca. Hoje o Instagram, a gente que praticamente que manda, mesmo tendo as diretrizes, a gente consegue criar nosso conteúdo, falar do que a gente quer. Já se eu entrar em uma emissora, eu não vou ter a mesma liberdade no Instagram. Então isso pode estar me atrapalhando de uma certa forma. Então coisas futuras que eu penso em entrar após a faculdade, é claro, mas pensando e analisando muito bem a situação. Como que você vê o jornalismo? Você acha que ele continua cumprindo com o seu papel social de trazer a verdade, investigar os fatos, ou você acha que tem muita coisa errada aí no meio? O jornalismo ele é muito complicado. Os professores hoje que nos acompanham na faculdade são pessoas 10, 15 anos de experiência e eles falam que praticamente tudo mudou, Não é mais. Hoje o jornalismo tem um certo interesse que antigamente não tinha. Tudo que você faz hoje tem aquela certa troca de favores. Praticamente isso. Então, a coisa mais comum hoje é você comprar uma matéria, Você pode muito bem comprar. Não quero que você faça uma matéria falando que eu fiz isso, isso e aquilo. A pessoa faz uma matéria e você, muitos vão ver como uma coisa... Uma notícia. Como uma notícia, e outros já vê que é uma coisa comprada. Então, assim, mudou muito. Hoje tudo mudou, principalmente o jornalismo nessa área aí. Eu também sou formada em jornalismo e quando eu fiz, eu não sabia do caso da assessoria de imprensa, que a maioria dos jornalistas, eles formam e vão trabalhar como os assessores, porque é o que tem mais emprego. Exatamente. Porque veículos de comunicações tem pouco. Aqui em Anápolis mesmo, na cidade que nós estamos, só tem 2 emissoras, 4 rádios e a maioria, assim, nas rádios quase ninguém é formado. Exatamente. E nas emissoras, assim, são poucos cargos, 3, 4 jornalistas, Isso. E aí a gente vai para assessoria, e a assessoria é o que o Fábio falou, você faz uma matéria na qual o seu personagem, ele é o melhor do mundo. Exatamente. Você vai contar ali que ele fez isso, que ele fez aquilo, você nunca vai falar, que ele fez alguma coisa de errado. Exatamente. E aí, hoje com as redes sociais, todo mundo podendo ter voz, cada um só mostra o lado bom da vida e a investigação, fica um pouco a desejar. Exatamente. Mas
Vamos ver o que o futuro espera para o jornalismo. E Fábio, qual que é o seu segredo assim de sucesso? Porque com certeza devia ter outras pessoas cobrindo o Lázaro, outras pessoas. Realmente a gente acompanha, mas ninguém teve esse boom que você conseguiu. Eu acho que é a fé e a descontração. Se eu fosse mostrar, Dani, exatamente como estava acontecendo, aquelas viaturas saindo, aquele clima chato, briga o tempo todo, porque querendo ou não, a gente tratando do próprio secretário de Segurança Pública de Goiás, ele estava estressado o tempo todo, era uma pressão muito grande em cima dele. Então era aquele clima ruim. Mas se eu fosse mostrar do jeito que estava acontecendo, não ia dar engajamento nenhum, o pessoal não ia gostar. Então a gente partiu mais pro lado do suspense, foi mostrar que o pessoal criticou muito, de entrar na mata. A gente entrava na mata praticamente todos os dias, de mostrar dentro da mata como que estava acontecendo. Senhor. É uma coisa assustadora, mas a gente optou por isso. Só que é claro que a gente tinha algumas informações. A última vez que ele foi visto foi na região de Edilândia. A gente ia para uma região próxima, mas um pouco mais distante, para não ter nenhum risco de topar com ele por lá. Mas esse foi o segredo, né? Mostrar de uma forma diferente e espontânea, né? Sem querer enfeitar muito. E eu posso falar aqui que eu percebi? Já deu pra perceber, né? Assim, além disso que você citou, eu acho que uma formação, ela é muito importante. Por você estar fazendo jornalismo, você sabe trabalhar com profissionalismo. Às vezes as pessoas elas querem dar uma notícia, querem estar ali nas redes sociais, porque é muito simples você pegar um celular. Só que às vezes a pessoa ela não tem ali uma bagagem para estar. Exatamente. Então você, mesmo no seu jeito querendo ser assim um pouco divertido, a gente vê que tem qualidade. Sim. Sabe? É muito importante. Às vezes as pessoas, hoje em dia tem muitos gurus, muitos coaches que falam, gente, para que vocês vão pela universidade? Você concorda com essa frase? Não, tem que ter um conhecimento, né? Ainda mais numa faculdade, principalmente na que eu estudo hoje, os professores são muito bem capacitados, é uma informação, são pessoas que já trabalharam muito tempo na área. Então, durante o caso do Lázaro Barbosa, eu tive 3 a 4 professores que me acompanhavam o tempo todo no WhatsApp, dando dica, Fábio, não fala isso, mostra isso. Então, por esse motivo, teve tanta repercussão, acompanhamento de perto dessa galera, fora os jornalistas de todo o Brasil que mandavam uma mensagem aqui, outra ali. Então, foi fenomenal, o apoio deles foi sensacional para que tudo desse certo nesse período lá. Isso, gente. E aí, na faculdade, a gente tem aula de ética, tem tantas coisas importantes que às vezes as pessoas acham que a gente só está dando a notícia, mas não. A gente está buscando a credibilidade, a veracidade dos fatos, checando, tirando um pouco a sua opinião, né? Às vezes dá, mas não é uma opinião assim superficial, é alguma coisa que tenha... Exatamente. Então, de forma alguma, durante o caso Lázaro, em momento algum, eu quis expor minha opinião, o que eu achava, porque era um caso muito complicado. Né? Se eu falasse alguma besteira ali, poderia prejudicar a imagem e tudo mais. Então eu tive que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Foi um caso complicado de mexer. E além dos stories, você chegava a fazer uns 200 por dia, né? Ficava cheio de pontinhos e ainda fazia live. Ficava. E durante o dia até que não tinha praticamente nada, porque eu estava trabalhando. Né? Eu entrava no meu serviço às 8 da manhã, saía às 7 para 8 da noite, dependendo. Você trabalhava onde? No Sebrae, uma escola de cursos aqui, né? aqui em Anápolis. Então eu passava o dia todo lá. E você pensa... E eu juro pra você que sempre quando eu chegava no trabalho eu falava assim, hoje eu não vou, de tão cansado que eu tava. Só que quando passava de 3, 4 horas, e começava aquele jornal, falava assim, tá cercado, tá não sei o quê. Não tinha jeito, eu falava, não, hoje eu vou lá. Vai pegar hoje, eu falava assim, hoje vai pegar, então eu vou lá, pelo menos filmar ele entrando na viatura ou coisa do tipo. E foi assim até finalizar. Consegui chegar até o final, graças a Deus. E curiosidade, ele morreu no dia do meu aniversário, finalizou dia 28 de junho, né? Eu tava lá no domingo. Eu estava no domingo de noite, que foi a noite que eu trouxe o Pretinho, que é o cachorro que eu mais mostrei lá. E mataram ele na segunda de manhã, ele veio na segunda de manhã. Então, assim, eu já vim pra casa, porque eu falei, não, vai ser essa semana todinha ainda, eu vou ter que ficar vindo aqui, vou descansar essa noite. Quando eu acordei, já com o vídeo do governador falando que ele foi capturado e tudo mais. E também fica assim com um senso de responsabilidade, Nossa, porque demais. Você vai desamparar aquele tanto de gente que está te seguindo. Quando eu acordei, o vídeo tinha... acho que 4 ou 5 minutos de publicação, tinha acabado de acontecer tudo aquilo. Só no dia que eu levantei, eu deixei uma roupa rápida, peguei o carro e já fui lá, acompanhei o caso de perto, passei pelo carro do IML já em Edilândia, né, fazendo o translado do corpo aqui para Goiânia, então teve toda essa correria, mas assim que eu soube da notícia, eu já fui para lá para poder acompanhar. E o último dia tinha que ser uma coisa que, assim, as emissoras não mostraram a real emoção, mas estava uma coisa surpreendente. Os helicópteros alinhados, teve todo um ensaio para aquilo ali acontecer, uma cerimônia. Então foi emocionante de verdade. Os policiais, a população, porque o Distrito Girassol, boa parte da população lá, pelo que eu pude perceber, era terceira idade, sabe?
Então o pessoal que não podia sentar na porta de casa, não estava saindo, não podia visitar a família. Muitas e muitas pessoas desocuparam as casas e foram para outras cidades. Então, você pensa, acabar com tudo aquilo de uma vez foi uma emoção demais. Voltar para casa e ficaram muito felizes mesmo. E fora essa cobertura, você também fez algumas ações. Como que chama aquele cara que entrou na mata? O Babassu. Conta sobre ele. Não, então, a gente conhece... eu conheci ele, na verdade, lá, foi uma coisa bem aleatória, porque ele chegou, no mesmo dia que ele chegou, já dispensaram ele, né? Porque eles pensaram que ele podia atrapalhar, possivelmente, a procura e tudo mais. E eu cheguei lá de madrugada já, esse dia eu atrasei um pouco, cheguei lá era quase 1h da madrugada, e ele estava sentado na calçada. Aí comentaram, não, o Babassu foi dispensado, não sei o quê. Aí eu chamei ele para conversar, ele não tinha dinheiro nem para comer e tal, não sei o quê, e fizemos uma vaquinha, né? Nessa noite fizemos uma vaquinha onde o Luiz Bate entrou, a gente arrecadou R$6.000 em 30, 40 minutos, passamos esse dinheiro para ele. Só que, no outro dia a gente conseguiu trazer ele para Anápolis, ele ficou aqui em Anápolis, ele tomou o café da manhã e a gente estava preparando para mandar ele para como é a cidade, meu Deus? São Miguel do Araguaia, região de Porangatu ali. Só que ele pegou o Uber para ir, foi até Jaraguá e pediu para o Uber voltar para a região de Paucalzinho. Ou seja, ele queria continuar a caça. Por que isso aconteceu? Gravaram um vídeo do filho dele, onde o rapaz fala assim, cadê seu pai? Ah, foi caçar o Lázaro. Ele vai voltar quando? E o rapazinho fala assim, só quando achar ele. E isso ficou na cabeça dele. Ficou na cabeça dele e falou, não, tenho que achar. E voltou para lá, só que de uma forma ou outra atrapalhou muito o trabalho, porque nesse dia ele voltou, não avisou ninguém, a gente achou a mochila dele na estrada, né? Os policiais acharam na estrada, virou toda aquela alvoroço, a família desesperada, né? Só que graças a Deus, depois de um certo período, a polícia já não estava muito mais ligando para ele ficou lá pela mata, onde os policiais conseguiram avistar, e eu tive a oportunidade de visitar a casa dele lá em São Miguel, muito humilde, ele tem 2 filhos, né, lindos, são até albinos, bem branquinho mesmo, requer todo um cuidado de pele e tudo mais. A gente fez uma nova vaquinha para ajudar. E o Babassu é daquele jeito dele espontâneo. Você começou a gravar aqui, já é risada garantida, porque ele é engraçado naturalmente, sabe? É de família, já ele, a mãe dele, os filhos, são muito engraçados. E outra coisa que ele pediu ajuda, durante o caso Lázaro Barbosa apareceu muitas produtoras, emissoras, para gravar algumas coisas, ofereceram valores e tudo mais, ele chegou a topar. Só que depois que finalizou o caso, a maioria dispensou e o coitado ficou meio que desamparado. Mas graças a Deus ele está bem, tem alimento e tudo mais. Logo, logo ele vai estar vindo aqui em Anápolis também, que ele está doido para vir aqui dar uma volta. Dá trabalho para nós aqui em Anápolis. E qual que é a dica que você dá para quem deseja trabalhar com redes sociais, fazer um trabalho tipo o seu? A primeira dica tem que ser muito verdadeiro, né, com o público. Tem que tentar inovar de alguma forma, porque... Se a gente for contar quantas páginas de notícias de famosos tem no Brasil, é demais e você vê que todo mundo consegue se destacar de alguma forma, uma pela rapidez, outra pela forma de contar, outra porque conta a notícia de uma forma engraçada, então tem que ter, né, alguma coisinha tem que ser diferente ali. E humildade, né, o que muita gente fala, porque a gente teve a oportunidade de sair, de ir para São Paulo, de conhecer pessoas que eu jamais pensei que iria conhecer, o próprio Gustavo Lima, fui convidado para acompanhar a inauguração do frigorífico, né, lá em Goiânia. Então, assim, as pessoas falam, não, mas não mudou nada, a gente conhece com você continua aí no mesmo lugar, então tem que ter aquela humildade, sabe, porque muita gente se estraga por isso. Ganha um monte de seguidores, tem uma condição melhor, compra um carro melhor e de uma hora para outra você acaba perdendo toda a humildade, não quer falar mais com pessoas que não têm a mesma condição que você. Então isso é que acaba estragando muita gente, que acaba derrubando muita gente. Então é humildade, tentar se diferenciar e ser muito claro com o público, né, ter respeito com o público que te acompanha. E sobre quantidade de publicação, você faz muitas durante o dia? Como é que é o seu trabalho? Olha, com notícias geralmente sempre tem aquele dia que tem uma polêmica muito grande, né? Vamos usar, por exemplo, a expulsão do Nego do Borel da Fazenda. Então, assim, é uma notícia atrás da outra. A polícia chegou na fazenda. Tiraram ele da casa. Chamaram a fulana para conversar. Então, é uma atrás da outra. Você tem que atualizar o seu público de acordo com o que você vai recebendo essas notícias. E já tem outros dias que não tem praticamente nada. Você vê que o final de semana é muito tranquilo, né? Eu prefiro na sexta, no sábado, no domingo, mostrar o dia a dia, brincar alguma coisa, fazer algum tipo de coisa nos stories, do que postar notícias, né? Geralmente acontece com maior intensidade durante a semana. Mas durante a semana é uma quantidade bem alta de publicações. Ainda mais que a gama aumentou, né? Porque antigamente celebridade era só quem estava na Globo. Hoje em dia você tem TikTokers, você tem os YouTubers, tem as pessoas que trabalham com Instagram, influenciadores. Então é muita gente para acompanhar. Exatamente, é muita gente. E não para de aprontar, então é notícia uma atrás da outra. A gente fica se alimentando as coisas erradas que o povo faz. É uma atrás da outra, não para.
Fábio, aqui no Quer Mais nós temos um quadro de perguntas rápidas, eu vou fazer com você. Quem é o famoso mais legal que você já conheceu? O Gustavo. Ele é o humilde. Gustavo foi fenomenal. A gente chegou na inauguração do frigorífico, tinha a média de 30, 40 pessoas em uma fila, ele cumprimentou uma por uma, ou seja, as pessoas foram lá para acompanhar a inauguração e comprar, fazer a primeira compra. Ele pegou na mão de um por um que estava entrando no frigorífico, brincou com todo mundo, tirou foto com todo mundo, mesmo depois que deu aquela aglomeração, ele tirou foto. Então, assim, ele é muito humilde, muito legal, muito bacana. É aquilo que você vê nos stories, na gravação, ele é daquele jeitinho mesmo. Então, eu fiquei assim, impressionado. Eu estava pensando numa coisa totalmente diferente, né? Cara grandão, tal, aquele tanto de segurança, só que ele é muito gente boa. Ele é fenomenal. Você já teve problema com alguma postagem? Postagem... Eu tive algumas durante o caso do Lázaro Barbosa. Publicação cair, mas por denúncia mesmo, pela questão de querer misturar o caso, a gente até acordou para isso, de querer colocar uma coisa engraçada no caso do Lázaro Barbosa. No início, não tinha possibilidade alguma, porque você está fazendo graça de um cara que matou não sei quantas pessoas, de um cara que está aterrorizando uma região, então tinha muito disso. Depois que passou dos 12º dia mais ou menos, já estava muito mais tranquilo, podia brincar, a gente podia fazer toda aquela resenha lá para descontrair mesmo o clima. Porque igual eu falo, se eu fico naquele clima do primeiro dia até o último, não ia dar praticamente nada, era o que a TV estava mostrando. Helicóptero sobrevoando, polícia correndo, né? Então, nos primeiros dias tinha que ter muito cuidado. Qualquer coisa errada que eu falava ali já era denúncia na publicação, a publicação caía. Foi aí que entrou a assessoria que a gente tem hoje, que é do Dr. Vitor Cardoso, que está apoiando a gente. Ele é meu amigo. Ele é fenomenal, gente boa demais. Qual que é a vantagem do seu trabalho? A liberdade na questão do tempo, a gente tem uma liberdade maior e, como eu falei para você, talvez se meu trabalho hoje fosse na mesma área, porém uma emissora, era um pouco mais restrito. Não poderia falar certas coisas, não poderia ir em certos lugares, porque algumas emissoras eles te regram até onde você pode ir e não pode ir, né? Então hoje tem isso. A liberdade que eu tenho de ir, de vir, de falar, de mostrar o que eu quero mostrar, praticamente isso. Quem você deseja ainda entrevistar? Quem você tem vontade de conhecer? Nossa, tem tanta gente, mas um cara que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente, que me apoiou e até hoje a gente conversa praticamente todos os dias, é o Luiz Bate, né? Apresentador do Cidade Alerta Nacional, São Paulo, né? Ele é um cara que no primeiro dia que eu pude acompanhar, ele já me mandou mensagem oferecendo aquele apoio mesmo. Tá precisando de gasolina? Como é que você tá? Porque ele já estava vendo que eu trabalhava de carteira assinada e estava nessa correria para ir para lá. Então, desde o primeiro dia, ele já deu todo o suporte. Já marquei 2 ou 3 vezes para ir em São Paulo, mas não bateu as datas, né? Eu quero ir para pegar ele com o tempo lá, para a gente conversar, gravar uns vídeos e conversar uma prosa boa. Que hoje, querendo ou não, ele é um dos maiores do Brasil nessa área, né? Então é um cara bom de eu ter um relacionamento aí, de conversar ele e me passar algumas informações e dicas. Beleza. E um livro, um filme ou uma música que você gostaria de indicar para os nossos telespectadores? Um livro, um filme ou uma música? Uma música que eu escuto com frequência é uma música chamada Não Pare. O nome da cantora eu não vou lembrar, se é Mídia Lima, se eu não me engano, né, que é uma música muito interessante porque nesses 2 anos de Anápolis eu tive muitos problemas, tive página com 85 mil seguidores que caíram e eu até hoje não consegui recuperar, que era o portal Anapolinos, um dos maiores portais que tinha aqui de notícia. De uma hora para outra desabou, que a gente não conseguiu recuperar e mesmo assim a gente não teve esse pensamento de parar, de desistir. A gente foi lutando e graças a Deus aconteceu. Uma coisa que eu falo muito, quem iria imaginar que no meio do ano iria aparecer um cara igual o Lázaro, aparecer um cara que iria mudar a minha vida, né? Mesmo sendo um caso tão triste, porque querendo ou não, um caso muito triste, ele cometeu várias crueldades, não de hoje, mas de muito tempo, mas apareceu e mudou minha vida de uma forma que eu jamais imaginei, né? Os planos que eu tinha para minha vida, as metas que eu tinha para esse ano mudaram completamente, né? Então é não parar, não desistir, essa é a principal dica. Beleza. Fábio, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Foi um bate-papo muito bom. Sim. Conhecendo aí, gente, como é que é o dia a dia de quem faz jornalismo e está na rua. Deixa aí suas redes sociais para o pessoal te seguir. Instagram, Fábio Neto, Neto com 2T e 2O, Fábio Neto. A gente tem uma página reserva lá, então pode acontecer de vocês pesquisar e aparecer primeiro a reserva do que a oficial. Então é Fábio Neto com 2T e 2O no final.
Beleza, obrigada. De nada. Pessoal, esse programa foi gravado na cafeteria Prosa e Saber, com filmagens e edição de Weber Oliveira. Eu sou Daniele Chaves e você me encontra em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Quai, Spotify. E aqui no YouTube, se inscreva no canal para você não perder nenhuma entrevista. O Quer Mais volta semana que vem. Até o próximo. Tchau!